Empresa que não utiliza a tecnologia para fazer a gestão, ela vai acabar fechando futuramente. Tem muitas empresas hoje que não vê potencial na internet, que não está presente na internet, sua marca não está na internet. Mas hoje a tecnologia está tão avançada que o seu concorrente da esquina, aquele barzinho que tem somente o dono ou somente um colaborador, ele já tem tecnologia. Quando a pessoa ela tem essa visão, ela abre a mente de que a tecnologia é necessária hoje, ela muda o rumo do negócio. E sempre quando vem a tecnologia, ela vem para facilitar um trabalho que está sendo feito sem ela. A empresa que não se adaptar à tecnologia, ela vai acabar fechando, ela vai acabar diminuindo muito o faturamento dela, ela vai perder venda para o concorrente. Pode ser que as empresas até evoluam sem a tecnologia. Pode ser, depende da região, depende da cidade. Porém, o potencial de evolução, se ela usar essa tecnologia, vai ser muito maior. As pequenas empresas acabaram crescendo porque essas pequenas empresas estavam mais adaptáveis à tecnologia, entendeu? Então fez assim, pequenas empresas aumentou e as grandes empresas muitas caíram. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Simplificar, o podcast que é a primeira opção para o Simples Nacional no Brasil. Hoje nós temos aqui nossos colaboradores mais antigos, que está conosco há muito tempo. Sérgio, responsável pelo sucesso e implantação do cliente. Cássio, que é o nosso programador. Então, para começar, vamos contar como foi a experiência de vocês até aqui, como vocês chegaram aqui. Cássio, pode começar por você. Bom, eu comecei na Sismais, foi no ano 2014, eu acho. Antes de trabalhar aqui, trabalhava como eletricista residencial. E aí os meninos me ofertaram, né? Foram atrás de mim e tal, fez a oportunidade de emprego. E aí eu comecei a trabalhar no setor de suporte. Trabalhei por uns 5, 6 anos, não sei exatamente. E quando eu comecei a trabalhar aqui, eu sempre quis ser programador. Eu já estudava algumas coisas em casa, já fazia algumas coisas de programação, mas nunca tinha feito nada prático. E aí, quando eu entrei na Sismais, eu comecei a trabalhar no suporte, e nisso atendendo os clientes, eu acabei tendo mais contato com banco de dados, com mais parte tecnológica. E aí eu fui amadurecendo essa transição para a área de programação. Depois do suporte, antes de eu virar programador, eu ainda passei pela parte de venda por um período, foi um período curto, um ano mais ou menos, talvez até menos, e depois eu, de fato, fui para a parte de programação. Aí eu já entrei na parte que a gente tinha começado a trabalhar no mais simples, foi quando eu comecei a trabalhar na programação, e nisso eu fui evoluindo e estou lá até hoje. Trabalho no mais simples, no Max Pro, em todos os produtos nossos, mas hoje o foco mais é o mais simples que eu trabalho. E aí, tô aqui. Você disse que quando começou, você já começou querendo ser programador. Sim. E como que despertou essa vontade de ser programador? Desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei com a parte de informática. Trabalhei em provedor de internet, fazia manutenção de computador. E eu sempre gostei de computadores. E programação era uma área que eu sempre queria ser. Fazer sistemas e tal. Na verdade, eu nem sabia o que era sistema. Fazer programas, vamos dizer assim. Depois que eu fui conhecer o que era sistema. E eu já tinha esse gosto já, desde antes. Como eu já trabalhava na parte de TI e tal, eu sempre queria evoluir. Só que assim, é o que eu falo para quem quer começar hoje na área. Às vezes você quer ser um programador, alguma coisa, só que você não tem nada prático para fazer, não tem nenhum projeto real para você trabalhar. E se a pessoa... Talvez isso é de personalidade, mas se a pessoa for igual eu acho que eu não evolui mais rápido, porque eu nunca tive um projeto, eu nunca consegui pegar um projeto sem ser um projeto real e falar assim, não, vou fazer até o final. E aí eu consegui fazer isso quando eu entrei na Sismais, que aí eu tive que trabalhar no mais simples e tal, e aí de fato, eu comecei de fato a trabalhar no projeto real, e aí eu tive que evoluir, tive que fazer ele, se eu não sabia alguma coisa, eu tive que aprender, e aí sim eu evoluí. Aí, assim, até uma dica que eu dei, se alguém estiver ouvindo aí, se tem vontade de ser programador, eu acho que no início, não ficar pulando de tecnologia de uma para outra, que foi uma coisa que aconteceu comigo também. No início é normal, mas depois de um tempo é bom você reconhecer o que você quer ser ali, o que você quer aprender e focar só naquilo. E também procurar trabalhar em projetos reais. Se não for um projeto profissional e tal, você criar um projetinho seu, publicar ele, subir para o pessoal começar a usar, que aí sim você começa a evoluir, você começa a ver os bugs, começa a ter bug, o pessoal começa a reclamar, começa a fazer sugestão de melhoria, e aí você é obrigado a ir seguindo essas demandas que vai aparecendo, e aí você vai evoluindo. Coisa que eu não fiz quando eu aprendi. Se eu tivesse feito, talvez hoje eu ainda já estava em um nível um pouco mais acima. Bacana. Sérgio, se apresente.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, eu trabalho aqui na empresa mais ou menos no mesmo tempo que Cássio. Acho que Cássio entrou Um mês de em diferença. um mês de diferença. Ele entrou em um mês, eu entrei no mês seguinte. Eu sou no mês de junho, se eu não me engano, não foi, Cássio? É. Mês de julho, uma coisa assim, 2014. Engraçado, não sei se você lembra, a gente tava lá nas quadras, não sei se você não vai Eu lembrar, não. lembro. Aí eu comentei que os meninos tinham ofertado o emprego aqui e Uhum. tal, eu pedi opinião ainda. E aí depois de um mês, o Sérgio apareceu aqui também. Na época eu já trabalhava na área de informática. Eu era operador de informática de um laboratório de uma faculdade de Caculé, a FTC, que tinha um polo EAD em Caculé. Eu fazia manutenção das máquinas, fazia orientação do sistema lá. Na época existia um sistema que o aluno utilizava, tinha a área do aluno, entendeu? Que o aluno entrava lá para ver suas aulas. Então eu tive que aprender o sistema e eu tive que aprender o sistema e ensinar as pessoas a usarem. E assim, uma coisa em comum que eu tive entre o meu primeiro emprego na área de tecnologia e da Sysmais foi o seguinte: quando eu entrei nesse primeiro trabalho, que foi na FTC como instrutor, eu não sabia nada de tecnologia, mas nada mesmo. Eu ganhei um primeiro computador, mas não sabia. Para você ter uma ideia, quando eu ganhei o meu primeiro computador, eu baixei um emulador de Nintendo 64, eu falar, Já. e comecei a jogar, não sabia fazer mais nada. Só sabia abrir, ligava o computador, abria o emulador e jogava os jogos de Nintendo 64. E aí, quando eu recebi essa proposta para trabalhar na FTC, eu entrei lá sem saber nada, então eu tive que aprender correndo. Comprei um curso pela internet, recebi na época apostilas, aqueles livros de capa dura. Aí aprendi tudo que eu precisava saber no momento. Aí comecei a me interessar pela área de informática. E quando eu entrei na Sysmais, foi mais ou menos assim também. Eu entrei um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu entrei um dia e vim trabalhar pela manhã, e aí Maicon falou, ó, você vai aprender isso e isso e aquilo. Ele me passou algumas apostilhas de alguns módulos do sistema, do Max Pro. E aí eu tive que aprender, tipo, como fazer venda, como fazer a parte de contas a receber, contas a pagar. Eu aprendi vários módulos do sistema pela manhã. E aí, à tarde, eu já fui para uma empresa ensinar os clientes a usar. Usar o sistema. No mesmo dia que eu aprendi, eu fui ensinar os clientes a usar. Então, assim, eu já comecei nessa área de implantação, intercalado com a parte de vendas. Eu acho que eu passei por praticamente todos os setores da empresa, com exceção de desenvolvimento, mas eu já fui vendedor. Na época, a gente fazia venda presencial, viajava pela região aqui. E Biacê, Licínio de Almeida, Jacaraci, Mortugaba, eu ia praticamente todos os dias para fazer venda presencial. E assim, eu vendia e a pessoa que comprava, a gente já ensinava a usar o sistema. Na época tinha uma implantação mais prolongada também, entendeu? E aí eu já trabalhei na área de vendas, depois já trabalhei no suporte, muito tempo no suporte, até hoje eu trabalho no suporte também, mas assim, o meu foco principal é a implantação, que é a área de CS, né, que é sucesso do cliente. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o assunto. Bacana. E você disse que viajava muito, né, no começo. Sim. Nenhuma dessas viagens teve algo que marcou a sua trajetória, que você lembra muito dessa viagem? Sim, na verdade, várias coisas marcaram. Eu lembro de muita coisa das minhas viagens, mas uma das coisas que eu mais, assim, que eu me lembro como se fosse hoje, uma vez eu fui para Jacaraci, para Mortugaba, para um cliente que é cliente nosso até hoje, que é a loja de Souza Magazine de Mortugaba. E aí eu cheguei lá e eu não conhecia nada na cidade. E as meninas que trabalhavam na loja na época foram super receptivas comigo. E aí elas me ofereceram lugar para poder ficar lá e tal. Eu lembro que tinha que voltar no outro dia. Me ofereceram lugar para ficar, para não precisar voltar. Só que mesmo assim eu voltei. Mas me levaram para almoçar na casa delas, entendeu? Então assim, a recepção foi muito boa. Então isso aí para mim foi espetacular. Já aconteceu coisas parecidas comigo outras vezes, entendeu? Já aconteceu também eu esqueci o nome do lugar, perto de Jacaraci também, acho que você deve até conhecer. Irundiara. Conheço. Eu fui para Irundiara, teve uma cliente que é cliente nossa até hoje também, Viviane, não lembro o nome da empresa dela, mas eu lembro o nome da pessoa. Eu tenho muita facilidade de lembrar o nome dos clientes, o nome da empresa nem sempre eu lembro, mas o nome dos clientes eu lembro. Também almocei na casa dela, então assim, a recepção foi 100%. Então assim, durante essa minha jornada aqui dentro da empresa, eu conheci muita gente boa, tive muitas experiências boas, entendeu? Até coisa fora do trabalho mesmo, quando eu, às vezes tinha que ficar na cidade, dormir na cidade, entendeu?
Então é isso. Muitas coisas marcaram positivamente. Bacana. O pessoal da Souza Magazine que está nos assistindo, eu espero que assista. Tem 3 lojas com a gente, né? Isso. Eu acredito que eles cresceram junto com a gente, porque foram nossos primeiros clientes. Inclusive, foram um dos primeiros clientes que eu fiz treinamento na época também, entendeu? Legal. Fui para a Licínio de Almeida. Nessa época eu já sabia mais sobre o sistema. Só que não tinha tanta experiência com gestão como eu tenho hoje. Mas eu já sabia, mas foi um dos primeiros clientes. Inclusive, o Cássio também fez treinamento para ele. Você lembra, Cássio? Lembro, sim. Então, pessoal, o Souza Magazine é um marco importante pra Isso gente aí. aqui, Isso ó. é Eli, Leone. Começou com a gente e cresceu. Hoje tem 3 lojas. A gente está aqui há 15 anos no mercado e ele está com a gente desde o começo. Isso é muito bom para nós, né? Mas, Sérgio, aproveitando, pode contar como que você descreve sucesso do cliente? O que é sucesso do cliente para você? Vamos lá. Sucesso do cliente, ele é um termo que, traduzindo para o... Na verdade, assim, o termo original é um termo em inglês. Se chama Customer Success Manager, que é gerente de sucesso do cliente. É como se fosse uma profissão, entendeu? E aí foi se resumindo para sucesso do cliente, que é Customer Success, que é como se fosse uma cultura implementada na empresa. Muita gente imagina que sucesso do cliente é como se fosse um departamento, uma pessoa que é responsável por um departamento. Mas, na verdade, sucesso do cliente é uma cultura implementada na empresa que envolve todos os setores, todos os colaboradores da empresa. Por exemplo, o Cássio é do setor de desenvolvimento. Uma vez que ele desenvolve um produto, desenvolve um recurso de qualidade, o cliente vai ficar satisfeito. Então, ele fez sucesso do cliente. Ele fez parte do sucesso do cliente, entendeu? Então, o sucesso do cliente, ele começa a acontecer a partir do momento que o cliente se torna um lead, ou seja, ele começou a fazer contato com a nossa equipe comercial, que ele é bem atendido pela nossa equipe comercial. A partir do momento que ele entra para a nossa equipe de implantação, que faz o primeiro contato com ele, de treinamentos, de orientação. Depois ele vai para o suporte, ele é bem orientado no suporte. O pessoal do suporte tem aquela atenção com ele fica satisfeito com o suporte. E aí, às vezes, ele tem algum problema que sistema nenhum é perfeito. Às vezes ele tem algum problema, ele entra em contato com o problema e a nossa equipe de desenvolvimento está de prontidão para poder resolver o problema dele. Então, tudo isso faz parte do sucesso do cliente. Como eu falei, o sucesso do cliente não é não é um departamento, não é um setor, mas sim uma cultura que é implementada na empresa voltada para fazer com que o cliente tenha sucesso com o sistema dele. Aí, assim, o sucesso, na verdade, não existe uma descrição, uma definição específica para sucesso. Por exemplo, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você, entendeu? De repente, um cliente, ele entra para a nossa base de clientes, ele começa a utilizar o nosso sistema com o objetivo de aprender a emitir nota fiscal, de ter um sistema para emitir nota fiscal. Esse é o principal objetivo para ele. Então, a partir do momento que ele emite a primeira nota fiscal dele com sucesso, isso é o sucesso do cliente para ele, entendeu? Tem um outro cliente que tem um problema com o controle de caixa, por exemplo. Ele está sofrendo com o controle de caixa, ou de repente porque ele não tem um sistema, ele faz o controle no caderninho ou em planilhas, ou então ele usa algum outro sistema, acontece demais da conta, né? A gente presencia bastante isso. Mas esse outro sistema não oferece para ele a questão da solução, né, do controle de caixa. Ele está sempre tendo problemas. Então, a partir do momento que ele começa a utilizar o nosso sistema, tem a orientação adequada e ele consegue ter um controle de caixa com eficiência, isso é sucesso para ele, entendeu? Então, o sucesso do cliente é muito relativo. Depende do que é sucesso para cada cliente. Cada cliente tem uma definição específica. Cada cliente busca, né? Exatamente, cada cliente busca. E Cássio, você que é programador, que é responsável aí pelo nosso produto, quais foram as mudanças mais significativas que você teve como programador e ao longo do sistema de quando você está aqui conosco? Bom, hoje, quando a gente fala de mudança de sistema, o que vem mais na cabeça é o mais simples, né? Porque assim, o Max Pro é um produto que já está mais estável, já está no mercado há mais tempo, já está bem estável, então a gente acaba não desenvolvendo muito no Max Pro. Apesar que a gente vai fazer algumas alterações nele, mas no momento a gente está direcionando nossos esforços para o gestão mais simples, porque é um produto novo, ele ainda está imaturo, vamos dizer assim, porque tem quanto tempo que o mais simples é no mercado? 2, 3 anos? Foi em 2021, 4 anos. 4 anos já. E aí a gente está evoluindo ele, porque ele está na fase de evolução ainda. E assim, a gente, nesse processo de evolução, a gente acaba tendo vários desafios que a gente precisa superar. Por exemplo, a questão da interface é muito importante, porque hoje em dia, nas aplicações modernas, o layout é muito importante, não só por causa de beleza. Por exemplo, hoje a gente tem um termo que é usado dentro do termo de desenvolvimento, que é o UI/UX, que é basicamente a experiência do usuário
dentro da aplicação. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um sistema que ele não é bem feito visualmente falando, por exemplo. E o cliente precisa lá emitir uma nota fiscal. Se o sistema não mostrar aquilo de forma clara para o cliente, ele vai ficar perdido, sem saber onde encontrar esse recurso de nota fiscal. Ou seja, não está claro para ele. Então, ele vai ficar muito tempo procurando, às vezes vai gerar insatisfação nele, às vezes vai gerar demanda para o suporte da empresa, porque ele vai entrar em contato perguntando como é que ele emite uma nota ou faz uma venda. Então, a gente precisa nos preocupar em fazer um layout, um design amigável para o usuário. Por exemplo, quando ele abre o sistema, ele já vê lá a nota fiscal. Então, ele não precisa ficar procurando, ele já clica lá e vai entender que lá ele emite nota fiscal. Isso é um desafio, porque assim, tem certos momentos que é difícil você se tornar isso claro para o usuário, porque assim, existe usuário de diversos perfis, entendeu? Com hábitos diferentes. Então, a gente tem que deixar algo claro para qualquer tipo de usuário, vamos dizer assim, entendeu? Então é um desafio, eu acredito que no Mais Simples a gente conseguiu superar bem esse desafio, os nossos clientes elogiam bem, elogiam muito o layout do sistema, é amigável, intuitivo, é simples, então a gente superou esse desafio. Outro desafio também que a gente precisa superar também é em relação à modernidade, por exemplo... muitos sistemas, eles acabam ficando defasados, por exemplo, porque a pessoa só faz venda e emite nota fiscal. Só que hoje em dia a gente tem as integrações com meio de pagamento, a gente tem integrações com serviços externos, então a gente também tem que deixar o sistema adaptado para atender essas necessidades. Por exemplo, no Mais Simples a gente consegue lá integrar o TEF, tem o Pix integrado, que você conecta lá com a API do banco, e você consegue fazer um pagamento via Pix. Quando o pagamento é confirmado, o próprio sistema já reconhece isso e já finaliza a venda. Tem esse tipo de integração. Então, também é outro desafio que, além do desafio da própria integração, da integração em si, a gente também tem que entender qual tipo de integração faz sentido para o nosso cliente. Que não faz sentido eu ir na internet, pegar qualquer tipo de integração que tem lá e botar no sistema sem saber se é aquilo que nosso cliente busca. Então, a gente também precisa ser bem assertivos nisso. Porque, assim, se a gente coloca um recurso no sistema, por mais que seja moderno, integra com serviço X, mas se nossos clientes não vão usar, é ruim para os dois lados. Para nós, porque a gente vai gastar demanda, vai gastar tempo, vai gastar esforço com isso, que a gente poderia estar fazendo algo que seria mais útil para os clientes, e é ruim para os clientes também, que tem um recurso lá, mas na hora que você vai mostrar, ou que a pessoa vai olhar, ele não tem interesse, entendeu? Não satisfaz a ele. Então, a gente sempre tem esse tipo de desafio. Por exemplo, agora também tem a questão do web e mobile. Nosso sistema é desktop, já são mais simples. E a gente agora está começando a engatear aí para a gente ter um produto mobile, certo? É outro desafio, porque assim, é outro mundo. Uma tela de um celular é menor, a gente tem que saber aproveitar mais o espaço da tela, os recursos que a gente deixa disponível. Então é mais um desafio que a gente está trabalhando aí para a gente superar. Entendi. Você falou de evolução, né? Você falou do TEF, do Pix integrado ao sistema. Recentemente a gente lançou a IA dentro do sistema. Isso, IA, exatamente. Inclusive, eu estava apresentando o sistema para um cliente na hora que ele foi procurar o NCM. Aí eu falei, quando você for procurar o NCM de tal produto, não precisa mais você olhar na nota ou você procurar no Google. Aí eu abri a IA lá e mostrei para ele, ele ficou encantado. Inclusive, ele adquiriu o sistema por conta disso, né? Uhum. Explica um pouquinho mais pra gente como que funciona a IA, como é que eles podem ajudar dentro do sistema. Bom, a IA basicamente é um agente que a gente tem, né? Uma inteligência artificial que a gente tem dentro do sistema e ela é treinada para estar respondendo qualquer pergunta que você fazer dentro do sistema. Às vezes até pergunta que não é ligada diretamente à parte funcional do sistema, mas sim, por exemplo, uma questão tributária, que é o que você falou de NCM. Então, ela está treinada com esse tipo de pergunta e sempre quando você tem uma dúvida, você pode perguntar diretamente a ela, você não precisa estar entrando em contato com o suporte, às vezes você entra no suporte, você fica na fila e tal. Acaba sendo mais prático você perguntar direto para a nossa IA, o assistente que fica no sistema, e ela já está treinada com o banco de dados, ela é a base de dados já, para responder praticamente qualquer pergunta que você perguntar sobre o sistema. Então, no seu caso, se a pessoa, não sei qual NCM usar para o arroz, então você pode perguntar lá, qual o NCM do arroz, tal. Aí ela vai falar para você. Você vai perguntar para ela bem assim, como eu faço para emitir uma nota fiscal? Não precisa nem botar no Gestão Mais Simples, você já vai entender que é no Gestão Mais Simples. Aí ela vai falar, você acessa o menu, nota fiscal, emissão de NFE, entendeu? Então, assim, é como se você estivesse conversando com uma pessoa normal, só que é um IA. De forma mais rápida. Isso, de forma mais rápida, exatamente. Bacana. Integrado com o sistema.
A gente estava falando bastante, né, de desenvolver recursos novos, da tecnologia, como vem a evolução da tecnologia. A tecnologia é realmente um diferencial que já se tornou uma necessidade básica para os nossos clientes, na verdade, para todas as empresas, né? Na minha opinião, sim, a tecnologia ela é essencial e necessária para qualquer empresa que quer ser competitiva dentro do mercado. Por exemplo, antigamente, vamos dizer lá, quando começou o período lá da indústria, era muito serviço braçal. E aí foi surgindo as máquinas. E aí as máquinas facilitavam o serviço daquele pessoal que era braçal. E aí foi evoluindo, surgiu os computadores foi facilitando o serviço do outro pessoal. E aí a gente chegou no tempo de hoje. Hoje o que está em alta hoje é IA, por exemplo. Sempre quando tem um avanço de tecnologia, um passo a mais, o que acontece? Quem trabalhava da forma anterior a esse marco acaba sendo beneficiada. Quem adere à tecnologia do tempo atual, certo? Então, hoje, quem não adere hoje por exemplo, inteligência artificial, a própria internet, que não é uma coisa moderna, mas hoje a gente sabe que tem muitas empresas hoje que não vê potencial na internet, que não está presente na internet, a sua marca não está na internet. E essas pessoas acabam se tornando menos competitivas dentro do mercado, porque assim, uma pessoa que usa a internet a seu favor, usa a inteligência artificial a seu favor, usa um sistema de gestão a seu favor, ela consegue ter mais controle da sua empresa, ela consegue ver de forma mais clara os resultados, ela consegue ver suas metas, ela consegue ver se ela está atingindo meta, ela consegue analisar perfil de cliente, ela consegue analisar a demanda de venda. Com a IA, ela consegue pedir a IA para ser de fato um funcionário da empresa, ela pode pedir a IA para ser um agente de marketing, a IA ajuda ela a construir conteúdo de marketing, construir e-mail, construir mensagem para o cliente. Ela pode pedir a IA para ajudar ela nas próprias estratégias da empresa. Por exemplo, a pessoa chega lá para a IA e fala, como eu poderia ser mais assertivo, ou quais técnicas eu poderia usar para me diminuir o crediário, né, o pessoal que está devendo aqui, para mim poder receber mais o controle de inadimplência. E aí a IA, ela não vai só te dar um texto, ela vai te dar um passo a passo do que você poderia estar fazendo, como se fosse uma consultoria. Entendeu? Não desmerecendo os consultores, mas como? Uma analogia, entendeu? Como se fosse um consultor. Primeiro você vai analisar tal coisa, depois você vai mandar um e-mail para todos os clientes, enfim, ela vai te dar lá uma lista de bolo, entendeu? Além de dar o e-mail, ela ajuda vocês a montar o e-mail já para você só quiser. Copiar e colar para o cliente. E não é nem só fazer o e-mail, te dar o e-mail e fazer. Tipo assim, ela vai te dar todo o fluxo que você tem que fazer para você atingir seu resultado, entendeu? Então, se você usa isso a seu favor, você vai aumentar seus resultados da sua empresa, você vai tornar a sua empresa, vai aumentar o sucesso da sua empresa, enfim. O mesmo é para quem usa o sistema de gestão. Tem empresa que usa o caderninho. Aí, assim, o que acontece quando você usa o caderninho? Tem muita gente que usa e dá certo, mas a pessoa não acha que tem diferença do sistema porque ela nunca usou um sistema. Mas quando você vai analisar a fundo, quando você usa um caderninho, por exemplo, estou dando um caderninho que é no perfil do nosso cliente, é muito comum o pessoal usar caderno para anotar os débitos, anotar as vendas, no final do mês ela soma lá valor por valor. Aí, o que acontece? A gente, ser humano, a gente está muito apto a esquecer ou errar as coisas. Então, o que acontece? Você pode errar, você pode esquecer de anotar sei lá, uma compra de um cliente. Na hora que você vai somar os valores, você pode dar um valor a mais, um valor a menos, você pode errar, você pode, sei lá, o caderno pode sumir. Enfim, quando você usa um sistema, você tem um controle maior e mais segurança. Por exemplo, você faz uma venda no crediário. Aí a venda automaticamente já fica amarrada ao cliente, já entra no débito do cliente. Quando chega a data de vencimento, você consegue puxar um relatório dos clientes que estão vencidos ali para você cobrar. Você quer puxar um relatório de quanto vendeu no mês. Você não precisa estar somando valor por valor, você vai lá e puxa o relatório, entendeu? Então você diminui a possibilidade de erro, você aumenta a produtividade da sua empresa. Você usa integração com algum marketplace, alguma coisa online. Então, você consegue, do sistema, você consegue trabalhar junto com, sei lá, Instagram, WhatsApp, rede social. Você entendeu? Então, assim, não tem como uma pessoa hoje ter uma tecnologia e ela ser competitiva se ela não aderir às tecnologias, entendeu? Porque sempre quando vem a tecnologia, ela vem para facilitar um trabalho que está sendo feito sem ela, entendeu? Que nem a IA veio, então a IA facilita o trabalho de quando não existia IA. Então hoje tem IA para ajudar o pessoal, entendeu? Então você acredita que as empresas que não evoluem, elas não vão se destacar? Pode ser que as empresas até evoluam
sem a tecnologia. Pode até ser, depende da região, depende da cidade. Porém, o potencial de evolução, se ela usar essa tecnologia, vai ser muito maior sem a tecnologia, entendeu? Pode ser que você bote sua empresa lá, você usa seu caderninho, você não coisa, e você cresça. Talvez você cresça até o suficiente que te agrade. Porém, se você usasse a tecnologia ao seu favor, talvez seu crescimento era 10 vezes mais, 15 vezes mais, 20 vezes mais, entendeu? Bacana. Cássio falou para a gente muito sobre as tecnologias para gestão, né? Para o controle do crediário. E, Sérgio, hoje você tem alguma ferramenta que acha importante as pessoas aderirem também para fazer um bom atendimento ao cliente? Como que funciona essa parte de atendimento com tecnologia? Bom, é só respondendo a sua pergunta e complementando a resposta dele. O que acontece? Há algum tempo atrás aqui a gente fez um podcast com o Arnaldo, todo mundo deve ter visto já, e ele falou uma coisa que é super interessante. Ele fala o seguinte, que não existe gestão sem sistema. Sem sistema, exatamente. E o sistema é uma tecnologia. Então o que acontece? Qual a analogia que a gente tem que fazer? A tecnologia, é inegável que de alguns anos para cá a tecnologia avançou de uma forma como ela nunca havia avançado antes, cresceu de uma forma como nunca havia crescido antes. Mas o sistema já é uma coisa que já é uma tecnologia que existia há muito tempo e que antes as pessoas não tinham essa visão do quão é importante um sistema dentro da empresa. Mas assim, o que acontece? Hoje eu lido com a parte eu estou na linha de frente juntamente com o suporte quando um cliente entra em contato com a gente solicitando algum recurso, ou então até mesmo solicitando o cancelamento do sistema. Muitas vezes eu já me deparei com um cliente que quer cancelar o sistema porque o colaborador, o funcionário, não se adaptou. E aí, às vezes eu pergunto, você vai utilizar um outro sistema? Ela fala, não vou utilizar nenhum sistema. Porque o meu funcionário não se adaptou. Ou até mesmo o próprio dono da empresa não se adaptou e ele simplesmente vai tirar o sistema da empresa. Então, assim, gente, voltando à fala de Arnaldo, não existe gestão sem sistema. E para a gente poder abranger melhor essa questão de sistema, né, de tecnologia, eu mudaria um pouco essa frase. Não existe gestão sem tecnologia hoje. Porque, assim, o Cássio falou é totalmente verdade. A empresa ela consegue crescer até um certo ponto sem a tecnologia, mas hoje a tecnologia está tão avançada que o seu concorrente da esquina, aquele barzinho que tem somente o dono ou somente um colaborador, ele já tem tecnologia. O próprio celular já tem tecnologia para você fazer a gestão de uma empresa, dependendo do porte da empresa, é claro. Conforme você vai crescendo, você vai precisando de mais recursos, vai precisando de um sistema mais avançado, com mais recursos, então o celular não vai servir mais. Mas existem sistemas web hoje, tá entendendo? Inclusive, nós estamos desenvolvendo uma versão web do Mais Simples para poder fazer o atendimento dessas empresas que precisam de menos recursos. Então, assim, não existe gestão sem tecnologia hoje. Então, a tecnologia ela é fundamental. A empresa que não aderir à tecnologia, voltando à fala de Arnaldo, porque eu achei bem interessante o podcast dele, ele fala o seguinte, o cara que não aderir ao sistema está morto. Ou seja, a empresa vai deixar de existir. Não tem como você concorrer com alguém que tem todas as ferramentas suficientes para poder mostrar para você onde você está acertando, onde você está errando, como você pode crescer melhor. Deixa eu contar uma situação que aconteceu comigo recentemente. Eu fui a uma pizzaria e a dona da pizzaria me conhece, sabe que eu trabalho com sistemas. E ela perguntou para mim, ela falou, Sérgio, você tem um sistema para me indicar? Porque a gente tem aqui a gente está com uma quantidade muito grande de pedidos, a gente não está dando conta, não é nem de fazer o pedido, de fazer a pizza, é de atender as pessoas, de conversar, de saber qual o sabor que a pessoa quer. Hoje a gente sabe que existem diversos sistemas aí que fazem esse tipo de atendimento. Então, assim, aí no final, como a gente não trabalha, não atende esse segmento, eu não pude ajudar ela, entendeu? Mas assim, no outro dia que eu voltei lá, ela falou para mim, encontrei o sistema. Ela até falou o nome do sistema, não me lembro agora. Mas esse sistema dela, quando o cliente manda mensagem, ele recebe automaticamente um catálogo com todos os produtos, o nome do produto, o valor do produto, aí tem a pizza P, M, G. Se você colocar 2 sabores, ele já te mostra o valor final. Tem os adicionais, como borda, entendeu? A borda, alguma coisa a mais que você queira colocar. No final te mostra o valor total, pergunta qual a forma de pagamento. Então, esse assim, tipo de coisa é uma coisa que... só mais um detalhe. Tem gente que ainda reclama, fala assim, a tecnologia hoje vai tomar o emprego das pessoas. E eu penso da seguinte forma.
a tecnologia, de fato, vai não tomar, né? Mas vai deixar de empregar, uma pessoa com tecnologia vai deixar de empregar alguém que não saiba manipular a tecnologia. Por exemplo, um sistema desse daí precisa de um operador. Entendeu? A pessoa tem que saber usar um sistema desse daí. Muitas vezes o dono da empresa, ele não tem condição de ficar ali, principalmente essa pizzaria que eu falei, ela é muito movimentada. Quando eu chego lá, eu vejo que tem uma pessoa no computador que fica ali operando o sistema. Então, assim, ela vai deixar de ter um colaborador para poder fazer o atendimento do cliente, mas ela vai contratar uma pessoa que saiba operar a tecnologia, que saiba operar o sistema dela. Tá entendendo? Então tá aí a importância das pessoas de qualquer tipo de segmento aprenderem a tecnologia. Não entendeu? só das empresas, né? Mas também de nós acompanhar a tecnologia, o avanço da tecnologia. Exatamente, o avanço da tecnologia. Nós estamos na era da tecnologia. Aí voltando àquilo que eu falei, não existe gestão sem tecnologia. Hoje em dia não existe mais. A empresa que não se adaptar à tecnologia, ela vai acabar fechando, ela vai acabar diminuindo muito o faturamento dela, ela vai perder venda para o concorrente, porque enquanto você... Exatamente, vai ficar estagnado. Enquanto você está aqui parado porque você não consegue aprender a tecnologia, porque assim, eu conheço gente hoje, conheci vários clientes nossos que não sabem usar o computador, entendeu? Que tem dificuldade de usar o Windows, que é o sistema operacional mais utilizado no mundo. A pessoa tem dificuldade de utilizar. Esse tipo de pessoa, ela vai acabar perdendo lugar no mercado de trabalho para uma pessoa que sabe usar. Então, assim, é uma coisa básica. Você vai no YouTube hoje, você pesquisa como usar curso de Windows, curso de computação, alguma coisa assim, você vai encontrar diversos vídeos, tutoriais de forma gratuita. Se você quiser pagar um curso, comprar um curso pago, no caso, né, mais bem estruturado, você pode. Você vai ter uma qualidade melhor, com certeza. Mas eu tenho certeza que você consegue aprender também a utilizar qualquer tipo de tecnologia de forma gratuita na internet hoje. Basta você acessar o YouTube, buscar informações, entendeu? Inclusive, recentemente, eu tive uma conversa bem parecida com um cliente nosso que falou que estava tendo muita dificuldade pensando em cancelar o sistema porque a colaboradora dela não tinha se adaptado, tinha dificuldade com a própria informática. E eu expliquei isso para ela e ela entendeu, ela desistiu de cancelar o sistema e ela pediu, ela buscou na internet um curso de informática e pediu para a colaboradora dela fazer, até me mandou um print da tela do curso, entendeu? Falou que a colaboradora dela está fazendo o curso, ela não cancelou o sistema e ela falou que assim que ela terminar, que ela vai entrar em contato para contratar um pacote de horas de treinamento do sistema, do nosso Gestão Mais Simples com a gente, para poder implementar na empresa dela. Então, assim, quando a pessoa ela tem essa visão, ela abre a mente de que a tecnologia é necessária hoje, ela muda o rumo do negócio dela, entendeu? A probabilidade dela crescer, dela evoluir é muito maior. E assim, só não aprende quem não quer também, Exatamente, né? Só não aprende quem não quer. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar aqui, não sabia fazer uma conexão remota. Tem um gráfico na internet, não lembro os valores do gráfico, a porcentagem, mas é meio assim... antes desse boom da tecnologia, desse marketplace, pessoal anunciando na internet, fazendo anúncio pago, a própria IA em si, tinha lá as empresas grandes e tinha as pequenas empresas, vamos supor o que é o gráfico. Depois que teve esse boom da internet, o pessoal fazendo venda na internet, usufruindo dos recursos da própria internet, da própria IA, o que aconteceu? Uma porcentagem das empresas grandes caíram, porque as empresas não se adaptaram à tecnologia, não procuraram formas de se adaptar ou de aprender, ou seja, diminuiu a quantidade das grandes empresas. Uma coisa que pode ter acontecido é o seguinte, elas confiaram muito na grandeza delas e não acreditaram nas empresas menores. Pode ter também. E aí aconteceu o contrário, pequenas empresas acabaram crescendo porque essas pequenas empresas estavam mais adaptáveis à tecnologia, entendeu? Então fez assim, pequenas empresas aumentou e as grandes empresas muitas caíram, porque as grandes empresas não pegaram carona, não usufruíram tudo isso. Estagnaram, não procuraram crescer exatamente. mais. E as pequenas empresas começaram a inovar, a procurar vender na internet, procurar ajuda, sei lá, com IA, com sistema, e aí elas cresceram. Falar em tutorial da internet, a gente está falando aqui de YouTube, né? Tutorial do YouTube. Para quem não sabe, para quem é usuário do Mais Simples, do Max Pro, nós temos canais no YouTube com diversas videoaulas, diversos tutoriais ensinando a usar o sistema. Muita gente tem essa dúvida, onde buscar o conhecimento sobre o sistema. Nós temos diversas videoaulas. Nós temos videoaulas que têm duração de 5 minutos, 2 minutos. Temos videoaulas mais longas para quem prefere um aprendizado mais profundo, entendeu? Entender não somente da parte
prática do sistema, mas também da parte teórica, da parte de gestão. Nós temos diversas videoaulas, temos o nosso canal no YouTube, inclusive nós vamos deixar na descrição desse vídeo, tá? Para quem quiser visitar depois e conhecer. E se por acaso não encontrar, pode entrar em contato com o nosso suporte e solicitar. Falar, gostaria da videoaula sobre determinado recurso. Se por acaso a gente não tiver essa videoaula, a gente grava para você. Quais as soluções vocês acreditam que mais impactaram os nossos clientes, as soluções que a gente desenvolveu? Das soluções que nós desenvolvemos, acredito eu que recursos que impactaram bastante a vida dos clientes. A primeira coisa que eu já falei no início, né, que não é bem um recurso, é algo mais geral, mas é o próprio layout do sistema, a própria interface, o sistema amigável para o cliente, sistema fácil da pessoa usar, o sistema simples, isso eu acredito que já impactou o cliente, porque assim, muitos clientes já vendem um sistema que é naquele estilo mais antigo, sabe? Que é cheio de botões na tela, cheio de muitos recursos que a pessoa nem usa, então os clientes ficam muito perdidos naquele tipo de sistema. Então ele veio pro nosso, ele já teve um impacto ali, que falou, poxa, aqui é muito simples, tudo que eu quero aqui tá fácil, não tem recurso a mais que eu não preciso usar, que acaba dificultando meu dia a dia, só tem o essencial e tal, certo? Por isso que mais simples, nosso sistema é simples e objetivo, ok? Agora, sobre recursos, a gente lançou um recurso recentemente, que é o monitor de XML. Esse recurso ele vai impactar bastante, eu não estou falando que impactou, porque é um recurso novo, então ainda tem pouco gente que está usando, mas os que já estão usando provavelmente já foram impactados, e os que vão utilizar ainda vão ser impactados. Por quê? Hoje, na importação de XML do sistema, os clientes têm duas opções, que normalmente eles fazem quando eles vão fazer a importação. Ou eles baixam o arquivo que o fornecedor manda para o e-mail do cliente, baixa o arquivinho XML, vai lá no sistema, procura o arquivo no computador e importa dentro do sistema, ou eles vão no site lá da Receita, da Cefaz, digita a chave da nota e faz o download do certificado, do XML, usando o certificado, certo? É o que os clientes faziam antes de ter esse recurso. Com o monitor de XML, ele não precisa mais fazer isso. Quando você clica lá em consultar as notas que foram emitidas para sua empresa, o sistema ele já procura todas as notas de todos os fornecedores que você comprou e já mostra para você, vamos lá que você comprou... fez 10 compras de fornecedor diferente ou do mesmo fornecedor, não tem problema. Na hora que você consultou, já aparece para você lá as 10 notas com o nome do fornecedor, o valor da nota, o nome, tudo certinho. O que você faz? Você clica no botão importar, o sistema já importa. Ou seja, você pulou o passo a passo lá de ter que ir em sites externos, ter que buscar outras formas de obter o certificado. Ou seja, você faz tudo dentro do sistema. Então você ganha agilidade, né, que é muito rápido você fazer agora. Você ganha segurança, porque com esse monitor de DML você consegue monitorar as notas que são emitidas para você. Então você consegue saber se teve alguma nota que foi emitida indevidamente, ou até golpe, se alguém comprou usando o seu CNPJ, você vai conseguir ver que tem uma nota lá que você desconhece, ok? Então assim, já tem um impacto grande aí, porque você ganha produtividade, ganha segurança, certo? Outro recurso também que impactou, que a gente já teve, inclusive, feedbacks, é a questão que a gente falou isso também, da IA dentro inclusive você falou, não foi da venda, da IA dentro do sistema. A gente colocou esse recurso e já tem cliente já dando feedbacks que gostou bastante, que nem sabia que tinha isso e tal. Alguns clientes, inclusive, acham que nem era possível. E aí tem aquele impacto grande também. Deixa eu ver outros recursos também do mais simples que impacta bastante os clientes. É o controle quando você faz uma venda, o tipo de integração já com caixa, por exemplo, você fez uma venda no PDV. Com poucos cliques você finaliza uma venda e quando você finaliza a venda, dependendo da forma de pagamento que você coloca, o sistema já lança um controle muito fácil. Por exemplo, se você botou uma venda no crediário, quando você finaliza, não muda muito o passo a passo de uma venda em dinheiro, continua sendo simples e rápido, porém, quando você faz uma venda no crediário, por exemplo, ele já alimenta já o crediário do cliente, já alimenta o caixa, entendeu? Tipo assim, com poucos cliques você consegue fazer uma venda, alimentar o caixa, alimentar o crediário, que é o contas a receber, né, que tem gente que não conhece por crediário. Então, eu acho que a forma de fazer venda no sistema, eu acho muito simples e rápida. Então, eu acho que isso também impacta. Tem gente que vende... Teve um cliente que eu fiz uma migração, eu não lembro qual era o sistema dele, mas para ele fazer uma venda no sistema... Eu sei que era um parto, ele tinha que abrir outro executável, ele tinha que fazer um monte de processo, sabe? Um monte de passo a passo para ele fechar uma venda. E aí, nesse caso aí, por exemplo, cliente nosso do perfil dos clientes nossos, que, por exemplo, do dono do supermercado, um operador de caixa no supermercado,
Se ele vai fazer uma venda que tem muito passo a passo para ele conseguir fechar a venda, e se o mercado tem muita demanda, acaba que a fila cresce, vai grande, gera insatisfação nos clientes. Então, eu acho que isso também impacta bastante, porque os clientes vêm de um sistema que é muito burocrático, e aí quando ele vem para o nosso, ele vê que é simples, cria um impacto ali inicial também. Outra coisa são as integrações nossas com o meio de pagamento também, eu acredito que impacta bastante, que é, por exemplo, a integração que a gente tem com a WebTef, por exemplo, a gente consegue integrar com a maquininha, no caso do Mercado Pago, de forma simples, e quando o cliente faz a venda, o próprio sistema já reconhece que a venda foi efetuada, e aí gera mais um impacto, por causa da agilidade, né? Você clicou lá em confirmar a venda, já aparece pagamento na maquininha, pagou, o sistema já reconhece, então gera um impacto pelo fato de ser simples, e também pelo fato de ser seguro, porque se você não usa uma integração e você vai colocar a venda como Pix, vamos supor que o cliente faz um Pix agendado. Antigamente tinha muito golpe disso, não sei hoje. E você não tem uma forma de validar isso, e você não fica atento na notificação que cai lá para você, ou no comprovante que a pessoa te mostra, você acha que o cara pagou, só que às vezes o cara só fez o Pix agendado. Um exemplo. Quando você usa uma integração, o sistema é responsável por reconhecer aquele pagamento. Então acaba se tornando seguro, porque o sistema só vai concluir a venda quando o cara pagar lá, ele lê o QR Code e o sistema identificar que o status lá da transação foi pago, entendeu? Aí ele fecha a venda. Então você tem essa segurança de evitar possíveis tipos de golpes. Outra coisa que eu acho que gera impacto, e além do impacto, é simples, ágil e seguro. Temos também as integrações, mais uma vez, meio de pagamento, com os TEFs também, que eu acho que às vezes impacta bastante. Tem muitos clientes que vêm para nós com muito problema em integração com meio de pagamento, e quando chega para a gente, a pessoa acaba sendo impactada, porque as integrações são fáceis, o suporte é rápido, e erros raramente acontecem, entendeu? Alguns probleminhas não no sistema, na adquirente ou na soft house. Então, a nossa integração e nossos parceiros são muito consolidados, então quase não tem problemas de terceiros. Eu diria que o mais simples foi algo que a gente fez que impactou muito. Exatamente. O mais simples completo, com todos os recursos que a gente fez. Afinal, a gente vai ser a primeira opção para o Simples Nacional no Brasil. Com certeza. Fé em Deus. E como que você se mantém atualizado sobre as necessidades dos nossos clientes? Bom, a questão de estar atenado, né, o que os clientes precisam, a gente está sempre ouvindo as sugestões, reclamações dos nossos clientes, a gente tem as comunidades nossas, onde os clientes podem colocar sugestões, críticas, melhorias para a gente fazer, então a gente está sempre atenado a isso. Quando o cliente sugere alguma coisa, seja um novo recurso, uma melhoria, ou ele relata lá um possível bug no sistema, a gente está sempre captando aquilo ali imediatamente e analisando para ver se realmente está ocorrendo aquilo. Se for no caso de bug, a gente já pega o relato, já tenta fazer a simulação, simulou, a gente já faz a correção. Inclusive, na prioridade, lá no desenvolvimento, eu tenho ordens para qualquer relato de desenvolvimento, de bug, ter prioridade no desenvolvimento. Por exemplo, se eu estiver fazendo alguma outra coisa e alguém relatar um possível falha, um possível bug, eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo e corrigir o bug para o cliente lá tá 100%. Então, assim, a gente está sempre atenado a isso. Quando novos recursos, quando o cliente faz uma sugestão de novos recursos, é feita uma análise para ver se faz sentido aquilo aí para a gente. Talvez realmente é um bom recurso, mas talvez para o público nosso não é. Ou talvez não é o momento para a gente implementar, então a gente tem que fazer essa análise, não é garantido que a gente vai fazer toda a sugestão de cliente, certo? Só que a gente está sempre atenado, olhando, vendo se faz sentido, se não faz. E além disso, também tem a questão da gente estar atualizado também com as normas, né? Por exemplo, tá vindo a reforma tributária, vai ter algumas alterações, já está tendo algumas alterações, inclusive na questão de notas fiscais, tributações e tal, então a gente tem que estar sempre atento também para a gente estar colocando isso no cliente, para repassar colocando isso no sistema para repassar para os nossos clientes. Então a gente tem os canais com parceiros que é diretamente ligado ao fisco, né, à Receita. Então toda novidade que tem, a gente recebe na comunidade, é passado para a gente, e a gente já vê a data que vai entrar em vigor, e a gente já nos prepara para estar sempre à frente dessas mudanças. A gente tem que estar sempre à frente. Por exemplo, tem uma mudança que vai entrar em vigor, sei lá, 2026. Então a gente já começa a nos programar para quando chegar essa data, a gente já está pronto já para atender. Recentemente teve a questão do fator de vencimento dos boletos. Não vou explicar em caso muito técnico, mas basicamente ia chegar a numeração lá do fator de vencimento que excedeu o limite, e o sistema tinha que estar preparado para dar continuidade a essa sequência. Então, mas quando chegou na data, o nosso sistema já estava preparado para isso, entendeu? Então, nenhum cliente nem percebeu. Às vezes nem sabe disso, porque quando chegou esse momento, para eles não aconteceu nada. Só que aí a gente sabe que a gente já tinha
preparado isso muito tempo atrás, para quando chegar no momento não ter nenhum problema na geração de boleto dos clientes. É um exemplo. Então, além de ouvir os clientes, você tem que ficar sempre atenado também com Sim. tudo em geral, né? Sim, é isso, atenado a dúvidas, sugestões, a voz do cliente, a gente tem que ficar atenado às mudanças do fisco e também a gente tem que ficar atenado com a atualidade, com o que está em alta no mercado. Por exemplo, Mike Marmas foi no evento recentemente que lá teve muito destaque na parte de Android. Então a gente já sabe que é uma tendência a questão de ter recursos, ter sistemas, ter funcionalidade para Android. Então a gente já está colocado no radar isso aí, entendeu? A gente está sempre participando de eventos, para a gente saber não só o físico, não só o que os clientes sugerem, mas também o que está em alta. O que está... as outras empresas também estão demandando, entendeu? Só para complementar o que o Cássio falou aí, tem 2 detalhes importantes aí que, às vezes... Opa, tô falando longe do microfone. Tem 2 detalhes importantes aí que até complemento o que ele falou. Por exemplo, uma das coisas que nos fazem ficar antenados em relação às necessidades e às tendências é o próprio depoimento do cliente. Por exemplo, quando um cliente está satisfeito ou insatisfeito com o atendimento ou com algum recurso do sistema, nós temos hoje recursos que permitem que o cliente deixe a opinião dele, entendeu? Por exemplo, a avaliação do sistema. E hoje a gente tem uma certa dificuldade de colher essas informações, porque a maioria dos clientes não avaliam. E daí surge a importância da avaliação, entendeu? Como que a gente vai saber se o cliente está satisfeito ou não, se o cliente não avalia o atendimento ou o sistema? Nós temos avaliação para o atendimento, temos também avaliação para o sistema. E assim, a gente até comenta, né, que geralmente um cliente ele só avalia se ele está insatisfeito com alguma coisa, não é isso? 100% satisfeito ou 100% Exatamente. E aí, assim, por exemplo, se ele estiver insatisfeito, ele vai lá e coloca uma nota baixa, mas não justifica a insatisfação dele. Então, como que a gente vai saber onde está o problema para poder corrigir? Tá entendendo? Então, daí vem a importância da avaliação. Não só do atendimento, mas também do sistema, dos recursos do sistema. Ok? E um outro detalhe que o Cássio falou importante também é o seguinte: às vezes o cliente ele solicita recursos que a gente evita de implementar, ou às vezes nem pode implementar pelo seguinte motivo. O sistema de gestão mais simples, como o próprio nome sugere, ele foi feito para ser um sistema simples e de fácil utilização, de fácil uso. Se nós formos implementando recurso em cima de recurso, ele vai deixar de ser um sistema simples e acessível, porque esse uma das características do sistema de gestão mais simples. Ele é um sistema de fácil utilização e é acessível. Nós temos muitos clientes que vêm para o mais simples, gostam do layout, da interface do sistema, justamente pelo fato de ser fácil de ser utilizado. Entendeu? Então, se a gente ficar implementando recurso em cima de recurso, ele vai perder essa característica de facilidade de uso. Entendeu? Então, é um dos detalhes aí que tem que ser abordados também, tem que ser observados. Ô Sérgio, aproveitando a deixa aqui. Paulo aqui, ali, nosso operador da mesa. Manda aí, Paulo. Aproveitando a deixa aqui, em relação a essa questão da implantação, na sua opinião, o quão é importante você estar escutando os clientes nesse período de implantação? Então, Paulo, o que acontece? A gente escutar os clientes é a coisa mais importante que tem. Porque quando a gente fala de implantação, a gente não está falando somente do treinamento ou de simplesmente ir lá instalar o sistema na máquina do cliente. Quando a gente fala de implantação, a gente fala de entender a necessidade do cliente. E cada cliente tem uma necessidade específica, entendeu? É lógico que a maioria dos clientes tem aquela necessidade básica que é fazer a gestão do seu negócio, mas é como aquilo que eu falei lá no início. O que é sucesso para um pode não ser sucesso para outro. Eu vou utilizar como exemplo um cliente que eu estou fazendo implantação recentemente, agora, no momento, e ele só está elogiando o sistema e a nossa forma de trabalho, entendeu? Toda vez que eu converso com ele, fala, cara, agora você acertou, porque ele tenta se expressar, mas ele não consegue se expressar da maneira correta. Então, assim, com a experiência que a gente já tem, eu tenho
vou completar 11 anos agora só fazendo esse tipo de trabalho. Então, às vezes eu consigo decifrar o que o cliente está precisando. E isso é importante demais da conta. Você ouvir e entender o que de fato o cliente está precisando. Às vezes ele fala para você que ele quer uma coisa, ou que ele está precisando de um determinado recurso, mas na verdade, quando você conversa com ele, você entende a necessidade dele, você vê que o que ele quer, na verdade, é uma outra coisa totalmente diferente. E o cliente, quando ele percebe que você entendeu isso, cara, ele agradece demais, ele fica satisfeito demais da conta, entendeu? Ontem mesmo eu recebi um elogio de um cliente, por isso ele falou, cara, você acertou agora, eu não sabia como explicar para você o que eu tava precisando. E quando eu falei para ele, ó, pelo que eu entendi, você tá precisando disso, daquilo. Aí ele ficou satisfeito demais, entendeu? Elogiou a implantação, elogiou o sistema, elogiou a nossa equipe, entendeu? Então, assim, conversa, o entender o que o cliente está precisando é o mais importante, entendeu? Sim, sim. E cada cliente é um caso diferente, né? Então, para você compreender cada cliente ali, vai toda a questão da experiência que você já possui. Exatamente. Aproveitando mais uma deixa aqui, né? Quais são os tipos de clientes que vocês atendem e como é a necessidade deles, como elas evoluíram ao longo do tempo? Essa pergunta serve para tanto você, Cássio, Ramona, que também já parte essa participação aí no comercial, né? Posso falar, depois eu falo? Aproveitar o que eu estou já falando aqui. Você perguntou quais são os tipos de clientes que a gente atende. Na maioria das vezes, a gente atende clientes que estão começando na parte de gestão. Por exemplo, aquele pequeno empresário que já tem um negócio e muitas vezes não tem um sistema. Por exemplo, ele faz o controle no caderninho ou em planilhas. Ou então o empresário que ele tem um sistema, mas não está satisfeito por algum motivo, de repente ele contratou um sistema que é complexo demais para o segmento dele, é um sistema que não é específico para aquilo que ele precisa, entendeu? Para aquilo que ele está buscando. Ou pelo fato de ser complexo, ele não aprendeu a utilizar. Então existem vários motivos aí que podem fazer com que ele mude. Então, esse pequeno empresário, ele muitas das vezes ele não tem também o conhecimento de informática, cara. E isso aí eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Existem dois tipos de conhecimento que o empresário é importante ter para começar a utilizar um sistema. O primeiro é o de informática, isso aí tem que ter, não tem para onde correr, porque para você usar um sistema você tem que saber o mínimo de informática. E o segundo é o de gestão. O conhecimento de gestão é importante também, mas é uma coisa que você pode ir aprendendo ao longo do tempo. Ok? Então, esse tipo de cliente, que é o pequeno empresário que está começando agora, é o nosso maior perfil, entendeu? A gente atende mais clientes assim. Porém, nós temos clientes maiores também, inclusive aqui na cidade, nós temos clientes que começaram pequenos com a gente, inclusive eu comecei a fazer implantação. Eu vou até citar um exemplo de um cliente que, inclusive, deixou de ser cliente nosso porque cresceu tanto que a gente não conseguiu mais atender, que é uma distribuidora de peças de motos, chamada Motomais, aqui da cidade. Eles começaram com o nosso sistema, entendeu? Eles eram bem pequenos, começaram com o nosso sistema e assim, daí vem a importância de começar de forma organizada, né? Eu gosto sempre de bater nessa tecla. A pessoa que começa de forma organizada, cresce de forma organizada, consegue evoluir mais rápido também. Então, eles cresceram tanto, cara, que a gente não conseguiu atender mais, porque hoje a gente só consegue atender Simples Nacional. No mais simples e no Max Pro a gente consegue atender até lucro presumido. Correto, Cássio? Ok? Então, eles se tornaram lucro real. Então, infelizmente, a gente não conseguiu atender eles mais. Tá entendendo? Aí, então, assim, não são nossos clientes mais, mas também não foi por falha nossa ou por insatisfação deles. Foi porque a gente não conseguiu mais atender. Aí eles tiveram que migrar de sistema. Esse é somente um dos exemplos. Nós temos outros clientes que começaram pequenos e estão gigantescos também. E também temos clientes que já começaram grandes e continuam com a gente até hoje. Ok? Então, temos diversos tipos de perfis. Mas, como eu falei, o que predomina são os pequenos empresários. Compreendi. Voltando à fala de Arnaldo lá no início, né? O sistema, ele é essencial para os negócios. Sim. Por exemplo, a Motomais, se eles não tivessem um sistema, eles não teriam chegado onde chegou hoje, né? Exatamente. O crescimento. Voltando aí sobre os clientes nossos, eu acho que um perfil muito comum nos clientes nossos são, como você falou, clientes pequenos que estão iniciando agora, ou talvez já tem um tempo de empresa já, mas ainda não tem tanto tempo assim. E geralmente esses clientes têm uma certa resistência em aderir à tecnologia ou um sistema. Então, eu acho que um desafio que é comum a gente ter esse tipo de cliente, um desafio que eles passam é quando eles começam a surgir a necessidade de usar o sistema por obrigações fiscais, por exemplo.
E só depois que eles começam a utilizar o sistema, eles conseguem perceber que além das obrigações fiscais, o sistema também pode ajudar de diversas outras formas. E eles começam a descobrir os benefícios do sistema em geral, entendeu? Então é um perfil comum. Então eu estou falando isso aqui para me deixar já um alerta, um aviso, uma dica para quem está assistindo, que assim, o sistema ele não é só para você cumprir obrigações fiscais. O sistema, seja mais simples ou qualquer outro sistema, ele é feito para facilitar a sua vida. É para você ter um controle melhor, você fazer uma gestão melhor, que os meninos estão falando aí, como é que é a frase? Não existe gestão sem sistema? Não existe gestão sem sistema, Exatamente, pois é. Então, eu estou falando isso para quem talvez se identifica nessa situação, tentar dar uma chance para um sistema, entendeu? Tentar gerir a empresa dela com um sistema de gestão, porque ela vai ver os resultados. Talvez não venha imediato, mas com o tempo ela começa a perceber que ela consegue controlar o crediário da empresa, ela consegue fazer os processos mais rápido, ela consegue, sei lá, ter um controle de cobrança melhor, de inadimplência. Então tudo muda na vida dela. Só que às vezes as pessoas só percebem isso depois de um tempo. E tempo não volta. Se ela tivesse feito isso do início, como saiu do exemplo da Moto Mais, que já desde pequeno já começou de forma organizada, cresceu rápido e também de forma organizada, como ele disse. Então é muito importante que, se você tem alguma resistência por sistema ou por tecnologia em geral, tente dar uma chance, tente começar a aprender, fazer um curso de informática, testar um sistema, começar a controlar, que eu tenho certeza que os resultados vão ser bons e vão te surpreender. Só para complementar, eu falei sobre a Moto Mais, mas é só um dos clientes que eu me lembrei aqui agora. Mas são vários, se eu não me engano, tem aluno de Caculec também, que foi a mesma coisa, começaram usando o Max Pro, cresceram de uma forma que a gente não conseguiu atender mais porque eles mudaram o regime tributário, entendeu? Se fosse só na parte gerencial, a gente poderia até atender, mas na parte fiscal a gente não atende. Não é porque a gente não consegue, tá? É porque a gente optou por não atender para não fugir do nosso foco, que é focar exatamente no nosso público, que é focar nos pequenos empresários, ok? Ok, show Tá de bola. respondido? Show de bola, Sérgio. Mais umas perguntinhas aqui para vocês, que eu fiquei um pouquinho na dúvida, viu? Como vocês veem a importância da colaboração entre as áreas da Sismais com o sucesso do cliente? Tá. Eu vou responder essa daqui porque envolve o sucesso do cliente. Aí vocês podem complementar também. É aquilo que eu falei lá no início. O sucesso do cliente é uma cultura e não um setor ou um departamento, certo? Essa cultura tem que ser implementada. E assim, quando a gente fala de sucesso do cliente, às vezes a pessoa pode estar imaginando o seguinte, que essa é uma coisa que deve ser implementada somente em empresas de tecnologia. E não é assim. Eu já, assim, quando eu estudei bastante sobre a questão de sucesso do cliente, eu li sobre cases de sucesso ou empresas que aplicam o sucesso do cliente, empresas menores, tipo uma padaria, um bar, um restaurante, tá entendendo? Que aplica sucesso do cliente, cada uma com a sua forma de trabalhar, tá entendendo? Mas, por exemplo, a questão da colaboração. Eu citei o exemplo de Cássio, que é programador. Quando o Cássio ele resolve um problema, você viu ele falando aqui que quando surge um problema, a gente relata um problema no nosso grupo, a gente tem um grupo específico para relatar problemas, ele para tudo que ele está fazendo para resolver esse problema. Então, isso aí é o sucesso do cliente, cara. A gente está dando prioridade para resolver o problema do cliente. Quando a gente resolve, o cliente fica satisfeito e ele alcança o sucesso dele através dessa forma, entendeu? Então, essa é a colaboração entre equipes. Um exemplo que eu vou citar aqui. Ontem, nós tivemos problema em um cliente, na verdade não foi problema, foi um ajuste que precisava ser feito no banco de dados do cliente, mas essa não é minha área, entendeu? Então, eu busquei a ajuda de um programador, que inclusive foi Cássio também. Eu fui lá, expliquei a situação para ele sentou comigo, a gente fez juntos, resolveu o problema do cliente rapidinho. Tá entendendo? Então, isso é sucesso do cliente. A equipe como um todo, todos os setores da empresa, trabalharem juntos em prol do sucesso do cliente, em prol de atingir o que o cliente precisa ter para ter sucesso. Tá entendendo? Sim, compreendi. E assim, Sérgio, qual a principal habilidade que um profissional deve ter para destacar na área do sucesso do cliente? Uma coisa que eu aprendi, Paulo, há muito tempo, e assim, eu ainda estou aprendendo, eu sei o que é, mas eu ainda estou aprendendo a ter. Existe uma habilidade que ela pode ser uma habilidade voluntária, ou seja, uma habilidade que você vai se esforçar para ter, tá entendendo? E existe também as pessoas que têm essa habilidade de forma involuntária, que fazem
naturalmente, que é chamado de escuta ativa. Não sei se você ouviu falar. Talvez os meninos aqui já devem ter ouvido falar, porque eu já falei muito isso aqui na empresa. O que é a escuta ativa? Imagina o seguinte, eu estou conversando aqui com o Ramon e com o Cássio. Ou melhor, o Cássio está conversando comigo. Aí ele está contando uma história para mim, e ao invés de eu prestar atenção no que ele está falando, eu estou aqui, ó. Ah, ok, Cássio. Legal. Estou aqui, ó. Ah, ok. Você está entendendo? Então eu não estou prestando atenção no que ele está falando. Então eu não estou desenvolvendo a escutativa. O correto é o seguinte, ele está falando comigo, a Ramona está falando comigo, eu preciso demonstrar interesse, não só demonstrar, mas me interessar de verdade no que ele está falando. Tá entendendo? Então imagina o seguinte, se eu estou fazendo um atendimento de um cliente, fazendo um treinamento, uma implantação, um suporte com um cliente, isso vale para todas as áreas, tá? E aí o cliente está me contando o problema dele, eu estou prestando atenção em uma outra coisa, nada a ver. Como que eu vou entender o problema do cliente para resolver de fato o problema dele? Você está entendendo? Então a escutativa, ela é uma habilidade fundamental que a gente tem que desenvolver para poder tanto atender os nossos clientes, como também lidar com os nossos colegas de trabalho. Tá entendendo? Imagine se Cássio tem um problema para me contar, ou precisa de minha ajuda em relação a alguma coisa. Ele vai contar e eu vou ficar prestando atenção em outra coisa. Você tá entendendo? Então, assim, a escutativa é uma habilidade que você tem que ter, e como eu te falei, muitas pessoas precisam desenvolver porque não tem essa habilidade, e muitas pessoas já agem dessa forma naturalmente, entendeu? Sim, sim. Aquela Okay? questão, Então, na minha opinião, a escutativa é uma habilidade que é fundamental para que nós possamos fazer com que o cliente atinja o seu sucesso. É aquela questão, né? Saber escutar para trazer a solução. Exatamente. E na opinião de vocês, quais os erros mais comuns que as empresas elas cometem ao tentar entender os clientes? Ao tentar entender e desenvolver soluções também para os clientes? Eu acho que empatia, um pouco de empatia também, às vezes não tem. Por exemplo, se o cliente está ou questionando, reclamando sei lá, de uma falta de atendimento, de um atendimento mal feito, ou porque algo deu errado lá, algo aconteceu errado no cliente, talvez a pessoa lá da loja, lá da empresa que está ouvindo o cliente, talvez o que o cliente está falando é mais ou menos o que o Sérgio falou aí da escutativa. Está falando tá entrando no ouvido e saindo no outro da pessoa. A pessoa não tem empatia de botar no lugar do cliente, entender o problema e ter também um bom senso de imaginar que outros clientes podem estar tendo o mesmo problema e pode não estar relatando para a empresa. E por isso a empresa talvez está perdendo venda, está perdendo cliente. Você entendeu? Então, assim, eu acho que uma das coisas que o funcionário, o dono da empresa tem que ter é um pouco de empatia. Quando o cliente está reclamando de um problema e tal, ela saber lidar com aquilo, escutar, entender o que aconteceu, procurar a solução e resolver, para que não aconteça novamente e resolver de forma que aquele cliente que estava insatisfeito mude sua opinião e, de alguma forma, fique satisfeito, entendeu? No podcast mesmo das vendas, a gente até comentou mais ou menos isso, que às vezes um cliente está insatisfeito, só que pelo fato de você dar um bom feedback para ele, um bom pós-venda, talvez você, mesmo ele não ter sido agradado por algum produto seu, talvez ele fique satisfeito pelo retorno que você deu para ele e talvez ele volte a comprar novamente, entendeu? Então, acho que uma das coisas seria isso. Só complementando, tem um outro detalhe também, o Cássio falou aí, só complementando o que ele falou, tem um outro detalhe importante que é o seguinte, existe uma outra habilidade, Paulo, complementando o que você falou também, né? Uma coisa casa com a outra, que é chamado de comunicação assertiva. Às vezes o cliente ele entra em contato com a gente insatisfeito com alguma coisa, e aí imagina o seguinte, a gente tem que entender que nem sempre, por mais que pareça que seja assim, mas nem sempre o cliente vai ter razão, gente. E é só que assim, a gente não pode simplesmente pelo fato do cliente não ter razão, a gente falar para ele um não, por exemplo. A gente tem que saber explicar para ele detalhadamente por que não pode ser dessa forma. Às vezes o cliente entra em contato solicitando alguma coisa que não dá para ser dessa forma, por algum motivo. Então a gente precisa explicar para ele, não é simplesmente não. Então é o que você falou aí, entendeu? Que a forma como a gente fala com o cliente, às vezes ele está insatisfeito, mas a forma como você fala com ele muda totalmente a perspectiva que ele tem, a visão que ele tem em relação à empresa. E aí, como eu falei lá no início, isso não vale somente para uma empresa de tecnologia, vale para qualquer tipo de empresa, qualquer segmento. A forma de atendimento tem que ser dessa forma. E assim, quando o cliente ele é tratado dessa forma, ele se sente respeitado. E eu falo por mim.
quando alguém age com indiferença comigo ou não tem essa comunicação assertiva comigo, eu me sinto desrespeitado e eu fico chateado. Ontem, foi ontem, um dia que a gente subiu o último podcast, foi com as meninas do comercial que você participou. Não sei se você viu, tem um comentário no YouTube de alguém, não sei quem é a pessoa, uma mulher, falando assim, ela só comentou assim, fui em uma loja comprar uma roupa, se eu não me engano, gostei da roupa, mas fui mal atendida, acabei não levando a roupa. Então, assim, a forma como fala com o cliente, entendeu? O atendimento ele está totalmente ligado à forma como fala com o cliente. Então ela deixou de fazer a compra porque ela não ficou satisfeita. Ela gostou do produto, mas não levou porque ela não ficou satisfeita. Ok? Eu acho que no final tudo leva ao atendimento. Por exemplo, você pode ter um monte de outras estratégias internamente. Por exemplo, sei lá, capturar o perfil dos nossos clientes, a gente saber como lidar, identificar o tipo, o estilo de roupa do cliente, para um exemplo de roupa, para saber qual tipo de roupa ou de produto oferecer para o cliente. Estou falando tipo estratégia que você tem na empresa para você conseguir ser assertivo na venda para o cliente. Ver a cliente que não compra há 30 dias, sei lá, mandar uma mensagem. Aí no final, tudo isso acaba direcionando para o atendimento. No final, o contato final que você vai ter com o cliente é o atendimento. Por mais que você precisou pegar informação, ver qual é o gosto do cliente, no final, o que mais vai influenciar o cliente é o atendimento. Então, acho que no final, o atendimento resume quase tudo. Entendi. E qual mensagem vocês gostariam de deixar aqui para as pessoas que nos ouvem, para as empresas que nos ouvem? Quer começar, Sérgio? Bom, como eu falei lá no início, gente, eu acho o seguinte, que as empresas... Ô, Paulo, eu acho que eu acabei tocando aqui no microfone, será que ficou mudo aí? Ou não? Oi, tá ok? A mensagem que eu tenho para deixar para as empresas é o seguinte, como o nosso público, a maior parte do nosso público são pequenos empresários, é aquilo que a gente, voltando lá no início, a tecnologia está presente em tudo que a gente faz hoje. Então, se você ainda não está utilizando um sistema de gestão, busca um sistema de gestão. Se você ainda não está familiarizado com a tecnologia, busque se familiarizar com a tecnologia. Se você tem colaboradores que não têm conhecimento suficiente para poder utilizar um sistema de gestão, ou para poder utilizar o chat GPT, por exemplo, que é uma coisa que está aí, uma febre que tomou conta agora atualmente de tudo, né, da nossa vida. Busque com que seus colaboradores se atualizem em relação a isso. Então, a tecnologia, ela tomou a atualidade, ela age atualmente de uma forma que, se a gente não se adaptar, as empresas que não se adaptarem, elas vão fechar. Então, busque se atualizar com a tecnologia, porque, na minha opinião, é o futuro, entendeu? A empresa que não utiliza a tecnologia para fazer a gestão, ela vai acabar fechando futuramente. E você, Cássio, tem algo aí para nos falar? Complementando o que o Sérgio falou, que é mais ou menos isso aí ligado a esse, assim, se você está começando ou você tem uma empresa hoje, eu acho que a pessoa deve procurar, quanto mais formas ela conseguir encontrar de estar dentro das inovações tecnológicas, porque tudo isso vem para, de alguma forma, agregar para o empresário. Por exemplo, você tem que procurar alguma forma de ter sua marca na internet, seja em rede social, as pessoas precisam ver como é que é. Tem até uma frase, né? Quem não vê não é lembrado, quem não é visto não é lembrado, alguma coisa assim. Então você tem que procurar alguma forma de fortalecer sua marca, fazer conteúdo para a internet, não tenha medo da tecnologia e dê mais valor, enxergue o potencial da tecnologia, porque tem muita gente que não vê potencial na internet, não vê potencial na tecnologia. Então você tem que mudar esse pensamento, você tem que começar a vender online se o tipo de produto seu for compatível com esse tipo de mercado, você tem que procurar formas de vender online. Hoje tem diversas formas, tem marketplace, você consegue vender nas próprias redes sociais, você consegue criar uma loja virtual, então formas de fazer isso é o que não falta. Então o empresário tem que ter interesse em aprender sobre isso e fazer, porque assim, se você ficar esperando só as pessoas saírem da sua casa para ir na sua loja comprar alguma coisa, talvez hoje você ainda tenha resultado, mas a tendência é que isso vai diminuindo, porque as pessoas querem comodidade, querem facilidade. As pessoas querem entrar no celular, ver lá um produto, fazer sua compra, ou pedir um delivery. As pessoas não querem mais estar tendo... Às vezes não é nem porque não quer, mas a vida é tão corrida que as pessoas não têm tempo de estar indo fisicamente na empresa. Então, você tem que caçar uma forma de estar mais próximo do seu cliente, mesmo quando seu cliente não está próximo de você. Então, coloca a sua empresa na online, na internet, contrate um sistema,
inclusive teste de ação mais simples, que vai te atender, porque assim, você vai conseguir ter um controle melhor. Faça a empresa que hoje não está na internet. A internet não é o futuro, é o presente. A empresa que não está na internet, não está na tecnologia, não está usando IA, ela já está ultrapassada. Ela não vai ser ultrapassada, ela já está ultrapassada. E, em contrapartida, as empresas que estão aderindo a tudo isso estão na sua frente. E pode ser seu concorrente, pode estar na sua frente, pode ser a pessoa que está ali conquistando os seus clientes. E, no final, quem perde é você. Bacana. Tecnologia move o mundo, né? Sim. Falta mais alguma pergunta para encerrar? Então, você... Bom, pessoal, esse foi mais um episódio no nosso Pode Simplificar. Espero que vocês gostem. Compartilhe com outros empresários para que eles possam conhecer o Mais Simples e nos sigam nas nossas redes sociais. Obrigada, Valeu, pessoal. tchau.